Nosso tema para hoje: alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E o texto base, entrando no capítulo 16 de Atos, já estamos caminhando para mais da metade, ok? Atos 16, do 1 ao 5. Atos 16, do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém. Alguém tem que ceder. Esse é o título de nossa mensagem de hoje. Título esse que não é original. Eu peguei de um famoso filme hollywoodiano estrelado pelos grandiosos atores Jack Nicholson e Diane Keaton. Nessa história temos um homem e uma mulher na terceira idade, com muitas dificuldades para reconhecerem os seus sentimentos um para com o outro. E os dois são obrigados ao longo da trama a aprenderem a abrir mão de valores pessoais muito valiosos se quisessem dar lugar ao amor em suas vidas. Uma excelente comédia romântica para assistir durante esse período de quarentena, de confinamento, de isolamento social. Pois bem, não viemos aqui falar de filmes, mas da palavra de Deus. Foi apenas a título introdutório. O tema extraído deste filme tem tudo a ver com a história bíblica que nós lemos hoje. Vamos fazer antes um breve retrospecto dos últimos acontecimentos no livro de Atos, e que aqui abordamos os últimos mais importantes para que nós possamos nos encaixar nessa narrativa. Surgiu uma confusão na igreja de Antioquia, como já vimos aqui, por causa de um grupo legalista que veio de Jerusalém e disse que os gentios convertidos deveriam também seguir os costumes judaicos do Velho Testamento. Dentro desses costumes, eles deveriam circuncidar-se. Isso revoltou Paulo, que arrumou uma grande discussão com Pedro, o lendário apóstolo Pedro. E Paulo também arrumou uma encrenca com seu companheiro Barnabé, que tendeu a pender para o lado do povo de Jerusalém. Paulo alegava que a circuncisão era um ritual apenas judaico e que os que não fossem judeus não deveriam submeter-se a isso. Esse entrevero vai parar lá na igreja mãe de todas as igrejas, a igreja de Jerusalém. Chegando-se a um acordo, os crentes gentios não deveriam ser circuncidados, pois apenas a fé em Cristo seria suficiente para a salvação. Entretanto, para não escandalizarem os seus irmãos judeus que congregavam com eles, como também os judeus não cristãos que fossem alvos da sua evangelização, eles deveriam se abster de 4 coisas: da prostituição, da comida sacrificada aos ídolos, da carne cujo sangue não tivesse sido retirado do animal por ocasião do seu abate, e do próprio sangue que não poderia ser comido. Essas resoluções foram bem aceitas por todos, tanto pelos crentes de Jerusalém, como por aqueles que estavam em Antioquia. Paulo decide então iniciar uma segunda viagem missionária para compartilhar com as igrejas gentias que ele havia fundado com Barnabé essas boas novas. Mas há um novo problema. Barnabé queria levar com eles a Marcos, seu primo, que os havia abandonado bem no início da primeira viagem. Paulo discorda por não confiar mais em João Marcos e pronto, cada um vai para um lado, Barnabé com João Marcos e Paulo com um novo companheiro, Silas. A dupla se divide. E nós temos então 2 viagens missionárias, mas a viagem de Barnabé é literalmente desprezada pelo escritor de Atos, dando-se ênfase apenas à viagem de Paulo. E é como você está vendo aí no nosso quadro.
nós temos aqui um breve esboço da segunda viagem missionária de Paulo. Ao contrário da primeira, ele não vai para Chipre. Observe bem, quem vai para Chipre é Barnabé. Paulo começa por onde terminou a primeira viagem. Por terra, ele chega a Derbe e Listra, que foram duas das últimas cidades visitadas por ele na primeira viagem. Então ele começa literalmente por onde ele havia acabado. E logo no início dessa viagem, chegando às primeiras cidades, há uma situação que nos cheira a uma certa contradição quanto às atitudes de Paulo. Uma experiência que nos soa como estranha, devido àquilo que já tínhamos observado na vida do apóstolo dos gentios. Vamos reler essa parte do texto, vamos lá? Atos 16, do 1 ao 3. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, observe, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Como entender isso? Paulo brigou com meio mundo, como vimos no capítulo anterior, para que a circuncisão não fosse estendida aos crentes gentios. E agora, sem ninguém exigir isso dele, antes de prosseguir a viagem, ele arruma um novo companheiro, o discípulo Timóteo, cujo pai era grego, mas a mãe era judia, e ele faz com que Timóteo seja circuncidado para poder viajar em sua companhia. Será que Paulo não foi um tanto incoerente aqui, contraditório? Hein? Eu lhes digo que não. Paulo estava sendo sensato, mostrando que ser cristão, cristão bíblico, é saber ceder em alguns momentos, a fim de que os interesses do reino prevaleçam sobre os nossos interesses pessoais. Quando os judeus que eles encontrassem em sua viagem soubessem que Timóteo era judeu apenas por parte de mãe e não de pai, já veriam Timóteo com maus olhos, julgando um judeu meia boca, meia sola. E as coisas complicariam ainda mais quando soubessem também que Timóteo não era circuncidado. Aí, certamente, teriam a Timóteo como um falso judeu, o que poderia acarretar complicações para o seu trabalho missionário. Então, observe aí o que eu quero que você veja no quadro também. Paulo sabia, escute isso, que o que era desnecessário para ser aceito por Deus era recomendável para ser aceito por alguns seres humanos. Eu quero repetir esta afirmação. Paulo sabia que o que era desnecessário para ser aceito por Deus era recomendável para ser aceito por alguns seres humanos. Já falamos exaustivamente ao longo de quartas e domingos sobre essa temática. Não basta a sua consciência limpa diante de Deus. A maneira como as pessoas encaram alguma atitude assumida por você importa também. Vamos voltar ao texto de 1 Coríntios 8, 1 Coríntios capítulo 8, que já vimos aqui também. Olha o que diz. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. 1 Coríntios 8, do 8 ao 13. Por favor, eu chamo de modo especial a sua atenção. Entenda isso.
Não estamos aqui dizendo que você tenha que viver em função das pessoas, daquilo que elas julgam ser o ideal de vida cristã em sua caminhada com Deus. Vida cristã é sinônimo de liberdade no Espírito Santo. Porém, essa liberdade não pode jamais produzir a morte daqueles que estão ao nosso redor. Há momentos em que precisamos até mesmo recuar em relação a algumas convicções particulares na nossa vida com Deus. Por essa razão, para que nenhum lugar fosse dado ao diabo nessa viagem, Paulo procurou ceder em algumas de suas posturas, a fim de abrir portas maiores na frente. Esse gesto abnegado de Paulo fez com que fosse dito o seguinte acerca dele. Vamos lá? Primeira declaração sobre Paulo de Martinho Lutero, olha que coisa impressionante. Paulo era forte na fé e manso no amor. Assim, quanto à fé, devemos ser invencíveis e mais duros, se possível, do que um diamante. Mas quanto à caridade, quanto ao amor, devemos ser mansos e mais flexíveis do que uma vara de cana ou uma folha levada pelo vento, e prontos para nos submeter a tudo. A cana aqui não é a cana de açúcar, porque essa não é tão flexível. É a cana de junco, aquela que dá nos brejos, nos lagos. É dessa cana de junco flexível que Lutero está falando. Mais ainda, outra declaração de um grande gigante na fé, John Newton. Paulo era uma vara de cana nos assuntos não essenciais e uma coluna de ferro nos essenciais. Observe bem o que estamos aqui colocando. Estou falando sobre ceder naquilo que não é essencial para a nossa fé, naquilo que não é doutrina bíblica fundamental, porque há coisas das quais não se pode abrir mão, pois aí você estaria assim pecando contra Deus. Ao longo da história do cristianismo, milhões e milhões de irmãos morreram por não abrirem mão do seu testemunho de fé. Quanto ao básico, quanto ao reconhecimento do senhorio de Cristo, não se pode abrir mão jamais. Mas o que eu quero que você entenda de tudo que falamos e temos falado até aqui é que a postura cristã bíblica, ela é inconciliável com qualquer tipo de extremismo, com qualquer apego demasiado, exacerbado a uma posição que possa gerar um racha na igreja de Cristo. E o exemplo maior acabou de ser visto aqui. O mesmo Paulo que bateu de frente com a igreja de Jerusalém, pondo-se de forma contrária à circuncisão para os gentios, é o mesmo Paulo que agora, no capítulo 16 de Atos, acaba de circuncidar a Timóteo para evitar problemas em sua viagem. Olhe o bom senso, olhe o equilíbrio, olhe a moderação, que isso fique claro para todos. Ser cristão é ser equilibrado, é saber abrir mão de alguns posicionamentos eventualmente. Dito isso, eu quero fazer uma ponte com todo esse movimento a favor da causa negra ou preta, o termo mais difundido nesses últimos dias. Não estamos numa bolha de isolamento em relação ao mundo. A igreja precisa ter opinião e atitude concretas quanto a tudo que mexe com as pessoas. Não adianta, como alguns pensam erroneamente, querer pregar uma palavra destituída da realidade. Pastor, preocupe-se apenas em pregar a Bíblia. Não se envolva em assuntos políticos, sociais, porque um pastor deve evitar polêmicas e fazer apenas o que foi chamado para fazer, pregar a palavra. Bonitinho você, hein? Ora bolas. Isso é sinônimo de cometer um assassinato à própria palavra, à própria Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus para os problemas do homem de hoje e não do homem de ontem. Se a Bíblia é relevante, é porque ela tem aplicabilidade em todos os tempos, para todos os contextos. E quando nós a fechamos quanto aos assuntos que são prementes e urgentes em nosso tempo, nós estamos calando a boca de Deus na sociedade. Assim sendo, se eu quero pregar sinceramente a Bíblia hoje,
Eu preciso estar aplicando o seu conteúdo às dificuldades reais que a sociedade enfrenta no tempo presente. Caso contrário, serei um pregador alienado, pastoreando uma igreja alienada. E não fomos chamados para isso. Vamos lá. O que nós temos visto nos Estados Unidos da América, o que temos presenciado na nação mais desenvolvida do mundo, protestos que já têm durado mais de uma semana, por causa do assassinato brutal do negro, do preto, George Floyd. Novamente eu uso aqui as duas palavras, negro e preto. George Floyd, que foi morto impiedosamente por um policial branco, por causa de uma nota falsa de $20. Uma nota falsa de $20. Tirando os arruaceiros e vândalos, que se infiltram sempre em qualquer movimento deste tipo, você já viu a natureza dos protestos? Já observou como eles têm sido conduzidos? São pacíficos, não violentos, com o objetivo de chamar a atenção do mundo para uma questão que não pode mais ser jogada para escanteio. A questão da discriminação racial, que ainda é uma realidade em pleno século XXI, no maior país cristão do mundo, os Estados Unidos da América. Mas, de onde veio essa ideia de protesto pacífico? Vamos usar um pouquinho de história. Eu amo história, não sei você. Vamos a uma pequena aula de história agora. Em 1964, aos 35 anos de idade, o pastor batista Martin Luther King Jr. tornou-se o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel da Paz em razão de sua luta contra a segregação e opressão racial nos Estados Unidos da América. A forma de luta pregada por Martin Luther King era pacifista, inspirada nas ações de Gandhi, o líder indiano. E o que Martin Luther King pregava? Como aprendeu de Gandhi? A desobediência civil. O que é isso? A desobediência civil implica numa forma de luta, pagar a passagem como qualquer outro passageiro. Ela poderia sentar em qualquer lugar que ela bem quisesse. Logo em seguida, Luther King aderiu a esse movimento, começado pelo jeito imponente, ousado de Rosa Parks. O boicote no transporte coletivo obtida por meios pacifistas. Essa proposta de ação, pautada na não violência e na desobediência civil, contrastava com a de outros grupos na luta contra a opressão racial norte-americana, como os Panteras Negras e os Muçulmanos Negros, liderados por Malcolm X, que eram adeptos de ações de confrontos violentos contra o Estado. Após o boicote de 382 dias, Martin Luther King Jr. tornou-se uma liderança nacional no movimento negro norte-americano. Em 1957, ele foi eleito presidente da Conferência dos Líderes Cristãos do Sul. Luther King atuava em sua prática política a partir de ideais cristãos de igualdade, com a tática da desobediência civil e da não violência de Mahatma Gandhi, repito, líder hindu. Apoiou inúmeras greves e lutas estudantis. Um pastor batista, entre 1957 e 1968, foi preso mais de 20 vezes. E aí? Você seria ovelha de um pastor que foi preso? Pelo menos uma vez? Por lutar pelas questões sociais? Escreveu 5 livros e inúmeros artigos. As ações lideradas por Luther King resultaram ainda no direito ao voto para os negros no Alabama. Protestos massivos foram realizados naquele mesmo lugar e em Washington, onde cerca de 250 mil pessoas se manifestaram pacificamente quando Luther King proferiu o seu lendário discurso: I have a dream, eu tenho um sonho. Em 1968, durante o apoio a uma greve dos trabalhadores da limpeza pública na cidade de Memphis, no Tennessee, Martin Luther foi assassinado quando estava na sacada de um hotel. Ele foi morto de modo covarde,
mas jamais agiu do mesmo modo contra os seus inimigos. Ele foi um homem que tinha tudo para ser alimentado por um espírito de vingança, de retaliação, mas aprendeu a ceder em relação aos seus instintos mais pecaminosos, para que a causa da liberdade fosse de fato priorizada. Porque Luther King era um homem equilibrado, embasado na palavra, consciente de sua função como porta-voz de Deus, como integrante do povo da cruz. Vamos lá. Estou fechando aqui. O que é que nós vemos hoje no Brasil? O que é que nós vemos hoje no Brasil? Uma política armamentista. Pode colocar aí a imagem, por favor. Em que apregoa-se que a população deva se armar para ela mesma resolver os seus dilemas e problemas quanto à violência. Que coisa mais contrária a tudo aquilo que o grande herói Luther King pregou, a tudo aquilo que nós compreendemos como sendo o âmago, a essência da palavra. Políticos se armando, pessoas se armando em nome dos interesses da família cristã. Que coisa totalmente fora de senso. Será que esse é um ideal genuinamente cristão? Isso é o comportamento de um povo que diz seguir a Jesus? O povo que crê no príncipe da paz precisa se armar para garantir os seus direitos? Acorde, povo de Deus, acorde, igreja de Jesus. Estamos defendendo bandeiras que não têm nada a ver com os nossos princípios bíblicos cristãos. Precisamos sim de mais equilíbrio, de mais harmonia nas nossas tomadas de decisão. Precisamos ser mais incisivos quanto àquilo que devemos defender em relação à justiça social tão ausente em nosso século presente. Precisamos de homens como Paulo, como Martin Luther King, que nos ensinem a ser moderados, a ceder nesses dias em que os interesses pessoais falam mais alto do que os interesses da coletividade. Que a partir do exemplo de Paulo e deste grande herói cristão, Martin Luther King, nós possamos, de fato, defender a causa do Evangelho da maneira correta, pelo equilíbrio, pela moderação que vem do Espírito Santo de Deus. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, disse Paulo, mas de amor e moderação. Que o Senhor nos abençoe a todos e que você guarde essa palavra no seu coração. Amém.